Meu nome é Alzira, sabe? Tenho 76 anos e passei a maior parte da minha vida numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Fui esposa, mãe e avó. E por muito tempo acreditei que minha vida estava completa. Mas, com o passar dos anos, sabe como é? Os filhos cresceram e a casa ficou silenciosa. Percebi que tinha um vazio que eu nem sabia explicar direito. A solidão. Ela se instalou na minha rotina. As manhãs começavam com um cafezinho da manhã solitário e as tardes eram preenchidas por novelas que, olha, já não me prendiam mais a atenção. As visitas dos meus filhos e netos eram raras, sabe? E eu ficava me dizendo que estava tudo bem assim, que minha missão era cuidar da família. Mas, lá no fundo, bem no fundo, eu sabia que alguma coisa estava faltando. Olha, antes de continuar essa história, me conta aí de onde você está assistindo esse meu relato. Eu adoro saber até onde minha história pode chegar, viu? Escreve aí nos comentários. Vous amar ler. Eu nunca imaginei que depois dos 70 anos ainda teria uma surpresa daquelas capaz de mudar minha vida. A morte do meu marido foi um golpe duro e desde então minha rotina virou uma sucessão de dias iguais. Um atrás do outro, eu me sentia como uma sombra do que já fui, sabe? Até que um dia, fazendo compras no mercadinho, uma coisa inesperada aconteceu. Eu estava lá, escolhendo umas verduras, quando deixei cair uma sacola, rapaz, antes que eu pudesse me abaixar para pegar, uma mão gentil apareceu e me ajudou. Quando olhei para cima, vi um senhor de cabelos brancos e um sorriso tão caloroso, sabe? Ele se apresentou como Antônio e, com um jeitinho brincalhão, comentou que eu parecia estar com pressa. Sem nem perceber, a gente começou a conversar. O Antônio também era viúvo e morava ali por perto. Tinha alguma coisa na presença dele que me deixou à vontade. Como se o tempo nem tivesse passado, saímos do mercadinho juntos, batendo o maior papo. Quando a gente se despediu, ele sorriu e disse: "Foi um prazer conhecer a senhora. Dona Alcira, espero ver a senhora de novo por aqui." Naquele momento, menina, senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Meu coração disparou. Parecia que eu tinha voltado a ser mocinha. Fui para casa com um sorriso no rosto, coisa que não acontecia há anos. Nos dias seguintes, não consegui tirar o Antônio da cabeça. Era tão estranho sentir isso depois de tanto tempo, né? Pensei que eu estava velha demais para me permitir esses sentimentos. Mas a verdade, minha gente, é que, pela primeira vez em anos, eu me sentia viva de novo. Uma semana depois, voltei ao mercadinho, torcendo para encontrar ele. E não é que ele estava lá escolhendo frutas Alzira. E ele chamou, sorrindo. Meu coração deu um pulo. Conversamos mais uma vez e ele me convidou para tomar um cafezinho numa padaria ali perto. Minha primeira reação foi dizer não, sabe, pensando no que os outros iam falar. Mas alguma coisa dentro de mim me fez aceitar. Sentamos, tomamos nosso café, conversamos sobre nossas vidas, nossas lembranças. Foi uma conversa tão leve, tão agradável, e eu nem me lembrava da última vez que tinha me sentido assim. Depois daquele dia, nossos encontros ficaram frequentes. O Antônio me mandava mensagem perguntando como eu estava. E a gente começou a caminhar junto na pracinha, compartilhando histórias e risadas. Sem perceber, um carinho especial começou a crescer entre nós. Mas eu sabia que meus filhos não iam aprovar. De jeito nenhum,
Eles sempre me viram como mãe e avó, né? Mas nunca como mulher. Eu já conseguia até ouvir os comentários. O que essa velha quer? Namorando nessa idade, me sentia como uma adolescente escondendo um segredo. Daya, meu filho mais velho, apareceu de surpresa lá em casa. Eu estava na cozinha, batendo um papo com o Antônio no telefone. Quando ele entrou e ouviu, nossa, o olhar dele mudou na hora. Com quem a senhora está falando? E ele perguntou, todo desconfiado. Senti um frio na espinha. Era hora de encarar a verdade? Tentei explicar que eu não estava procurando nada, que simplesmente tinha acontecido. Mas ele riu, balançou a cabeça. Isso é ridículo. A senhora tem netos. Tem. A família. Não precisa disso. Aquilo doeu mais do que eu imaginava. Naquela noite, titei na cama, olhando para o teto. Será que ele tinha razão? Será que eu estava me iludindo? Mas aí eu lembrava do sorriso do Antônio, do jeito como ele me fazia sentir. Seria errado querer um pouquinho de felicidade para mim. No dia seguinte, meus outros filhos já sabiam de tudo. As mensagens começaram a chegar. Mãe, como assim? Isso não é coisa para sua idade. A senhora vai acabar se machucando. De repente, virei uma irresponsável e foi aí que eu percebi. Sabe, passei a vida inteira me preocupando com o que os outros pensam. Primeiro meus pais, depois meu marido e agora meus filhos. Sempre coloquei a felicidade deles acima da minha. Mas e agora? Quem estava preocupado com o que eu sentia ou Antônio percebeu minha tristeza? Claro, e disse que não ia me forçar a nada. Se quiser parar por aqui, Alcira, eu entendo. Mas quando ouvi isso, senti um aperto no peito. A ideia de deixar ele ir me doía mais do que qualquer julgamento. Então, pela primeira vez, eu soube que tinha uma escolha a fazer. Eu podia desistir e voltar para minha vida silenciosa, ou podia enfrentar a minha família e buscar o que me fazia bem. E dessa vez eu queria escutar a mim mesma. Acordei naquela manhã, sentindo o peso da decisão que eu precisava tomar. Meus filhos esperavam que eu desistisse do Antônio. Claro, mas eu estava diferente. Pela primeira vez, eu queria escolher por mim. Passei a vida priorizando os outros. Fui a mãe que nunca disse não. A esposa dedicada. A avó sempre presente. Mas será que, ao me doar tanto, acabei esquecendo de quem eu era? Olhei meu reflexo no espelho e enxerguei não apenas uma idosa, mas uma mulher que ainda queria viver. O Antônio percebeu que eu estava diferente. Ele não insistiu, não, mas os olhos dele perguntavam o que eu não tinha coragem de dizer. Eu não quero ser um problema para você, Alzira. E ele disse, respirai fundo. Ele não era um problema. O problema era o medo de decepcionar quem eu sempre amei. No almoço de domingo, nossa, a tensão era palpável. Meus filhos conversavam entre si, mas evitavam me olhar, até que meu filho mais velho disse: Então, mãe, já decidiu. O silêncio tomou conta da mesa. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Levantei a cabeça e falei com firmeza. Sim, decidi que vou seguir meu coração. O som dos talheres batendo nos pratos preencheu o ambiente. Meus filhos me olharam, como se eu tivesse perdido o juízo, mas eu nunca me senti tão lúcida. Mas, mãe, isso não faz sentido, minha filha disse. A senhora sempre viveu para a família. Como pode pensar em namorar agora? Respirai fundo. E por que amar precisa ter idade? Minha filha, eu cuidei de vocês a vida inteira. Agora quero viver também.
Os argumentos continuaram. Claro, falaram que eu podia me machucar, que o Antônio podia ter segundas intenções, mas eu conhecia a verdade. Sabia que aquele homem não queria nada além de estar ao meu lado. Era engraçado como se preocupavam tanto com um risco que nunca viram neles mesmos. Né? Por fim, meu filho mais velho se levantou e disse: Olha, mãe, se a senhora quer mesmo seguir com isso, então faça. Eu não concordo, mas a decisão é sua. Só não espere que eu ache isso normal. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Não vou mais fugir. Meu filho, sussurrai. Ele não disse nada, apenas apertou minha mão com força. Naquele momento, percebi que tinha feito a escolha certa. Os dias seguintes foram difíceis. Viu, meus filhos não ligaram como de costume. E eu senti a ausência deles. Claro, mas o Antônio estava ali, presente, cuidando de mim, me fazendo rir, me lembrando que a vida ainda tinha muito a oferecer. As primeiras fofocas vieram da vizinhança, né? Gente que mal me conhecia se sentiu no direito de julgar. Olha lá a viúva, arrumou namorado. No passado, essas palavras teriam me ferido, mas agora elas só me faziam rir. Dia, minha neta mais velha veio me visitar. Ela sentou no sofá, cruzou os bracinhos e perguntou: Vó, por que tá todo mundo bravo com a senhora? Sorri e responde: Porque eu decidi ser feliz. Meu amorzinho, ela riu, balançando a cabeça. Depois de um tempo em silêncio, ela disse: Mas eu gosto do Antônio. Ele é legal. Ah, meu coração se aqueceu todo. Se tinha alguém cuja aprovação me importava, era Musneto. E pelo jeito, eles não viam problema nenhum na minha decisão. Os filhos podem julgar, os vizinhos podem fofocar, mas as crianças, elas enxergam o que realmente importa naquele momento. Só é que, de alguma forma, minha família ainda tinha salvação. Agora, quero te fazer um convite. Se essa história está te emocionando, continua aqui comigo, tá? O que vem a seguir vai ser ainda mais intenso. E eu prometo que vale a pena ouvir até o final. Os dias foram passando e, aos pouquinhos, aprendi a lidar com o silêncio dos meus filhos. No começo, a ausência deles doía, machucava, mas dentro de mim, eu sabia que essa era a primeira vez em muito tempo que eu fazia alguma coisa por mim, sem pedir licença para ninguém. O Antônio continuava do meu lado, sempre paciente. Nunca me pressionou para nada, sabe? Ele entendia que eu precisava do meu tempo, que minha família significava muito para mim. E mesmo assim, ele escolheu ficar. Isso, para mim, dizia mais do que qualquer promessa de amor. As caminhadas na pracinha viraram rotina, as conversas ficaram mais profundas. Começamos a fazer planos simples, sabe? Como uma viagem curta para conhecer uma prainha gostosa. Coisa que eu nunca tinha feito. Mas, lá no fundo, eu ainda tinha um medinho de ir longe demais. Dia, voltando para casa, encontrei minha filha mais nova sentada na varanda. O olhar dela era sério, mas não tinha raiva. Não, mãe, podemos conversar. Ela perguntou. Meu coração disparou, talvez. Enfim, alguém estivesse disposto a me ouvir. Ela respirou fundo antes de falar. A gente não esperava isso da senhora. Mãe, sempre foi tão dedicada à família e, agora, de repente, tem outra pessoa na sua vida. Sordeleve, minha filha. Eu continuo sendo mãe e avó. Mas será que isso significa que eu preciso esquecer que também sou mulher? Ela ficou em silêncio. Então, abaixou a cabeça e murmurou.
a gente tem medo. Mãe, medo que ele se aproveite da senhora? Suspirai. Esse era o maior medo deles. Não era. Não que eu estivesse sendo ingênua, de jeito nenhum. Mas será que o medo deles deveria definir a minha vida? Segurei a mão dela e falei com carinho. Eu entendo a preocupação de vocês, meus filhos, mas eu sei o que estou fazendo. O Antônio não está comigo por interesse. Ele não quer meu dinheiro, nem minha casa. Ele só quer estar ao meu lado. Ela me olhou com os olhos cheios d'água e ceder errado. Mãe, e se a senhora se machucar? Respirai fundo. Tudo na vida tem um risco. Querida, vocês se casaram, tomaram decisões, sem saber se dariam certo. Eu só estou fazendo o mesmo pela primeira vez. Vi dúvida no olhar dela, mas também compreensão. Ela não disse que aceitava, não, mas também não discutiu mais. En dessert, me deu um abraço tão apertado. Un aquele restou? Eu soube que uma portinha tinha se aberto, talvez com o tempo. Meus filhos finalmente entendessem que eu não precisava de permissão para ser feliz. No dia seguinte, o Antônio me esperava na pracinha. Como sempre, mas dessa vez, ele trazia uma coisinha especial nas mãos. Um envelope pequeno. O que é isso? Haim, perguntai, curiosa. Ele sorriu e disse: convite. Dentro do envelope tinha um bilhete simples, uma reserva. Para a gente passar um fim de semana na praia. Meu Deus! Meu coração disparou. Aquilo era um sonho antigo, sabe? Algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Olhei para ele, surpresa. Isso é sério? Antônio, ele segurou minha mão e disse: você já passou a vida inteira esperando a aprovação dos outros. Alzira, que tal? Dessa vez, simplesmente viver. Minhas pernas tremeram, meu coração dizia sim, mas minha mente ainda lutava contra tudo que aprendi a vida inteira. Naquela noite, sentei na beira da cama, encarando o convite nas minhas mãos. Quantas vezes eu adiei minha felicidade, quantas vezes coloquei os outros em primeiro lugar, o que mais eu estava esperando. Afinal, então, pela primeira vez em muito tempo, tomei uma decisão sem consultar ninguém. Peguei o telefone, disquei o número do Antônio e disse, com um sorriso nos lábios: vamos viajar. E antes da gente continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Se você está gostando desse relato, se inscreve aí no canal e deixa um comentário, tá bom? Quero muito saber sua opinião sobre essa história de amor e coragem. Porque a vida, minha gente, sempre nos dá uma escolha viver conforme as regras dos outros ou escrever nossa própria história. E eu, finalmente, estava pronta para virar a página. A viagem para a prainha foi um marco na minha vida. Nunca imaginei que aos 76 anos faria algo tão espontâneo. Quando o ônibus começou a se afastar da cidade, senti aquele friozinho na barriga, sabe? Mas dessa vez não era medo, não, era a emoção de estar finalmente vivendo para mim. O Antônio segurou minha mão durante o trajeto todo. Ele sabia que aquilo significava muito para mim. Quando a gente chegou e eu vi o mar pela primeira vez, nossa, meus olhos se encheram de lágrimas. É mais bonito do que eu imaginava? Sussurrai. Encantada, caminhamos pela areia. Sentimos o vento no rosto. E rimos como dois jovens apaixonados pela primeira vez em anos. Eu não estava preocupada com julgamentos, com horários ou com as expectativas de ninguém. Apenas existia ali. Naquele momento, no hotel, o Antônio abriu a varanda e disse: isso aqui é a liberdade. Alzira. E ele tinha
toda a razão. Nunca me senti tão leve. O jantar foi à luz de velas. Simples, mas perfeito. Conversamos sobre tudo nossas vidas, nossas dores e nossos sonhos que ainda existiam, mas nem tudo seria tão fácil, né? No segundo dia, recebi uma ligação da minha filha mais velha. Mãe, a senhora viajou com esse homem sem nem avisar a gente. Isso é um absurdo. Suspirai, a paz, Dirupucou. Tentei explicar que eu não precisava de permissão para viver, mas ela não queria ouvir. Não, a senhora está se comportando como uma adolescente inconsequente. Fechei os olhos e respirei fundo. Quantas vezes na vida me chamaram de responsável demais e, agora, inconsequente. Eu já esperava essa reação para ser sincera. Mas, pela primeira vez, as palavras dela não me abalaram. Minha filha, eu amo vocês, mas estou vivendo um momento especial. Quando voltar, a gente conversa. Desliguei o telefone. Antes que ela pudesse protestar mais, o Antônio percebeu que alguma coisa estava errada. Estão bravos. Não é. Ele perguntou. Assenti, sentindo um peso no peito. Mas eu não vou desistir disso. Afirmei. E naquele momento, eu soube que minha escolha estava feita. No último dia da viagem, sentei na areia e deixei as ondas molharem meus pés. Fechei os olhos e fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais colocaria a opinião dos outros acima da minha felicidade. Voltamos para casa e, como esperado, meus filhos estavam me esperando. O jantar em família virou um interrogatório. O que a senhora tem na cabeça? Mãe, a senhora não precisa disso. Mas dessa vez, eu estava pronta para responder. Coloquei meu prato na mesa. Olhei para cada um deles e disse: chega. Eu ouvi a vida inteira o que eu deveria ou não fazer. Agora sou eu quem decido. O silêncio tomou conta. Eles não estavam acostumados a me ver tão firme. Minha filha mais velha suspirou e murmurou: a gente só tem medo de perder a senhora. Aquilo me desarmou. Segurei a mão dela e disse: minha filha, eu sempre estive aqui por vocês, mas agora preciso estar aqui por mim também. Não foi fácil para eles aceitarem. Não! Meu filho do meio continuou irritado e saiu mais cedo do jantar. Mas minha neta sorriu e cochichou. Vovó, acho que nunca vi a senhora tão feliz. Nos dias seguintes, o assunto ainda era delicado, sabe? Mas alguma coisa mudou. Meus filhos começaram a perceber que eu não estava pedindo aprovação. Estava apenas vivendo a vida que eu sempre mereci. Minha neta passou a visitar mais. Querendo saber mais sobre o Antônio, até minha filha mais velha, a mais teimosa, começou a demonstrar uma certa curiosidade. Aos pouquinhos, o gelo ia se quebrando. O Antônio percebeu a diferença. Eles vão entender. Alzira, ele disse. E eu comecei a acreditar nisso. Talvez o amor não precise de permissão, né? Apenas de tempo para ser compreendido. Certa tarde, convidei o Antônio para um almoço lá em casa. Seria a primeira vez que ele encontraria minha família oficialmente. Ele ficou nervoso. Coitado, ajeitou a camisa umas 3 vezes antes de tocar a campainha. E se eles não gostarem de mim? Ele perguntou. Segurei a mão dele e sorri. Eles não precisam gostar de você agora. Muito bem. Só precisam ver como você me faz bem. O Antônio respirou fundo e entrou comigo. Meus filhos o cumprimentaram de forma educada, mas ainda tinha uma certa distância, sabe? O almoço foi tenso no começo. Meu filho mais velho fazia perguntas diretas, quase um interrogatório. Oh, Antônio, com toda a paciência do mundo, respondi com calma. Ele falou sobre a vida dele.
sobre como perdeu a esposa. Sobre os anos de solidão antes de me conhecer, foi quando ele disse uma coisa que mudou o rumo da conversa. Eu sei que vocês têm medo que eu machuque sua mãe, mas a verdade é que eu nunca conheci uma mulher tão forte quanto ela. Meus filhos olharam para mim, surpresos. Acho que nunca tinham me visto daquela forma. Oh, Antônio continuou. Houve um silêncio pela primeira vez. Ninguém discutiu. Depois do almoço, minha neta puxou Antônio para a sala e começou a fazer um monte de perguntas sobre a vida dele. Meu filho do meio, que era o mais fechado, ficou só observando. Então, para minha surpresa, ele se aproximou e disse: "O senhor gosta mesmo da minha mãe, não é?" O Antônio sorriu e respondeu: "Nunca faria nada para magoá-la." Meu filho ficou quieto por uns segundos, e então balançou a cabeça. "Bom, Sheila está feliz. Acho que é isso que importa." Meu coração disparou. Foi ali que eu percebi que, mesmo que levasse tempo, minha família começava a aceitar. Não por obrigação, mas porque viam que eu realmente estava feliz. Era um processo e eu estava disposta a esperar. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar de verdade. Minha filha mais velha, que era a mais resistente, apareceu um dia com um bolo e disse: "Mãe, podemos conversar." Sentei ao lado dela e esperei. Ela respirou fundo e falou: "Eu demorei para aceitar, mãe, porque, no fundo, sempre achei que você fosse só nós. Nossa mãe, nossa base, mas eu nunca parei para pensar que você também é uma pessoa como son host, com sentimentos." Nossa, aquilo me emocionou mais do que qualquer outra coisa. Minha filha, eu nunca quis abandonar vocês. Só queria um espaço para viver também. Ela segurou minha mão e sorriu de leve. Eu ainda estou me acostumando. Mas, se ela até fosse feliz, então talvez eu deva tentar conhecer melhor esse tal de Antônio. Foi ali que eu soube que tudo ia ficar bem. Minha família nunca deixaria de me amar. Só precisavam de tempo para enxergar que o amor não tem idade e que recomeços são possíveis em qualquer fase da vida. Se essa história te emocionou até aqui, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, viu? O amor não tem prazo de validade. Eu ser feliz nunca e tarde demain. O tempo me ensinou que, às vezes, basta seguir o coração, porque a vida passa rápido demais para a gente ficar esperando a aprovação dos outros. O tempo passou, né? É hoje, sentada aqui na varanda da minha casa, vejo como minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei. Aos 76 anos, descobri que o amor pode renascer quando a gente menos espera. E mais do que isso, aprendi que minha felicidade não depende da aprovação de ninguém. O Antônio continua ao meu lado, como prometeu, desde o comecinho. Nossos dias são leves, cheios de conversas gostosas e pequenas alegrias. A gente não tem grandes luxos, não, mas temos algo que muita gente passa a vida inteira buscando: paz. No começo, confesso que duvidei se minha família algum dia aceitaria completamente minha decisão. Mas, aos pouquinhos, eles perceberam que eu não estava em busca de aventura, nem me iludindo, sabe? Eu apenas escolhi viver o que ainda me restava da melhor forma possível. Meus netos foram os primeiros a aceitar o Antônio. Eles o chamam de Vovô Antônio e adoram ouvir as histórias dele. Sempre dizem que ele é divertido e que me faz sorrir como ninguém. Foi então que meus filhos começaram a perceber se as crianças aceitaram, porque eles ainda resistiam, né? Com o tempo,
As barreiras foram se quebrando. Meu filho mais velho, que era o mais turrão, um dia me chamou num canto e disse: Mãe, eu nunca tinha parado para pensar que a senhora também sente solidão. Aquilo me emocionou mais do que qualquer palavra de apoio. A sociedade ensina pra gente que, depois de uma certa idade, a gente deve se conformar, né? Que a vida já foi vivida, que os sonhos ficaram para trás. Mas eu provei para mim mesma que isso não é verdade. Que a felicidade não tem prazo de validade e que cada dia ainda pode ser especial. Um dia desses, o Antônio me convidou para dançar aqui na sala de casa, botou uma música antiga no rádio, segurou minha mão e me guiou como se a gente estivesse num grande baile. Eu ri e disse que estava enferrujada. Quem disse que precisa saber dançar? Moi bem, ele respondeu. E ali, girando devagarinho pelo tapete da sala, percebi que nunca é tarde demais para sentir algo novo. E eu, que passei tantos anos me perguntando se ainda era capaz de amar, agora sabia a resposta. O amor não morre com o tempo. Não, ele apenas espera a hora certa para renascer. Meus filhos ainda têm seus momentos de cisma, normal, mas aprenderam a respeitar minhas escolhas. Eles viram que eu não me afastei, que continuo sendo a mãe de sempre, só que agora sou também uma mulher que decidiu não abrir mão de viver. O olhar de pena que eu recebia no começo foi substituído por uma coisa diferente. Roger, vejo admiração e acho que, lá no fundo, meus filhos sabem que, se chegarem na minha idade, vão querer ter essa mesma coragem. A sociedade impõe tantas regras, tantos nãos. Dizem que mulheres mais velhas não podem amar, não podem sonhar, não podem recomeçar. Mas eu pergunto, quem decide isso? Se eu não tivesse seguido meu coração, teria perdido uma das melhores fases da minha vida. A gente não precisa de um casamento grandioso, nem de provas exageradas de amor. Apenas seguimos juntos, lado a lado, aproveitando cada instante, porque o amor verdadeiro não está nos grandes gestos, mas nos pequenos momentos do dia a dia. O Antônio ainda me espera na pracinha toda a tarde. A gente senta no mesmo banco, conversa sobre tudo e ri de nós mesmos. Osh, vezes. Fico imaginando como teria sido minha vida se eu tivesse deixado o medo vencer. E então percebo eu teria continuado sozinha, vivendo para os outros, esperando que um dia alguém me dissesse que eu tinha permissão para ser feliz. Mas a verdade é que essa permissão só podia vir de mim mesma. Se tem uma coisa que essa jornada me ensinou, é que a vida não acaba depois dos 60, 70 ou 80 anos. Enquanto tiver fôlego, minha gente, ainda tem história para ser escrita e eu decidi que escreveria a minha com coragem. Agora, quero te deixar uma pergunta. Quantas vezes você já deixou a felicidade escapar por medo do que os outros iam pensar? Será que não está na hora de começar a viver do seu jeito? Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tá, agora me despeço com um coração leve. Leve e cheio de gratidão. Se inscreve aí no canal e deixa seu like para mais relatos inspiradores como este. A gente se vê na próxima história.